Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Vamos continuar mais um pouco. Está todo mundo aí animado ainda, alegre, né? Teve esses 7 minutos aí, o tempo da gente ter um momento de comunhão ali, conversar um com os outros, né? Muito bom estar na casa do Senhor, mais um domingo. E toda vez eu falo isso, parece um papagaio. É uma oportunidade que Deus nos dá, irmão. Às vezes a gente não percebe, a gente passa o dia todo, a gente acorda e faz várias coisas e não para perceber isso. É uma dádiva. A vida é uma dádiva. Mais um dia você chegou até aqui, né? Quantos, de repente, estão agora em leitos de hospitais, não podem estar num culto como esse, ou estão presos porque fizeram o que era errado diante da lei, ou de repente nem podem estar aqui por algum outro motivo que seja, mas você está aqui. Então isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de nós celebrarmos, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E nós ainda estamos num país que ainda permite isso. E eu sempre também gosto de falar isso, porque vai chegar um dia que nós não vamos poder ter cultos como esse. E quando esse dia chegar, será que ainda existirá fé? Será que nós ainda estaremos firmados no Senhor? Porque hoje nós temos, e já tem países aí que já não podem mais fazer como a gente faz aqui. A gente ainda tem essa liberdade, e ela já está um pouco até que, meio que censurada, né? Mas nós estamos aqui, então isso é motivo de muita alegria. Eu quero reforçar mais uma vez a escola da vida, como a irmã já falou aqui na hora da oferta. Irmãos, a escola da vida é algo muito bom. Eu acredito que todos nós temos que ter o desejo de aprender mais. Esse mês eu completo 35 anos. E desde os meus 6 anos eu caminho com o Senhor. Lógico que eu tive uma pausa ali de rebeldia, mas depois eu retornei, glória a Deus. Deus me trouxe de novo, me deu a oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor. Mas depois dessa pausa já se vão mais de 15 anos caminhando com o Senhor. E eu falo para você, eu não sei de nada ainda. Quanto mais eu pesquiso, mais eu continuo vendo que eu preciso aprender mais. E muitas das vezes a gente não participa porque a gente fica naquela coisa, não, eu já sei de tudo. Será que sabe mesmo? Será que sabe mesmo? Será que se um ateu chegasse para você e pedisse para você explicar para ele por que você crê em Deus, você conseguiria convencer ele? Então, nós precisamos buscar conhecimento, irmão, da palavra. E um momento como esse, que a igreja prepara, a irmã está trabalhando há meses, nós só temos até agora 3 pessoas, e eu creio que tem muita possibilidade de mais pessoas fazerem a sua inscrição. Mas isso não pode ser como algo obrigatório, tem que ser de coração. Se você deseja, e eu falo para você, irmão, deseje ter mais conhecimento. Seja curioso no bom sentido. Eu sou curioso, eu pesquiso, eu gosto de ir atrás das informações, eu gosto de entender o porquê das coisas, eu gosto de questionar. Eu lembro que uma vez, quando eu fazia discipulado com o pastor, eu ficava questionando, o pastor falou assim para mim, Johnny, você parece os crentes de Bereia. Eu não sabia nem o que era naquele momento. Eu disse, nosso pastor está falando mal de mim. Aí eu fui ver, e os bereianos, eles eram conhecidos como aqueles que eles não se conformavam em apenas ouvir, eles iam pesquisar. Eles ouviam e eles pesquisavam a fundo o que estava sendo pregado, eles olhavam, eles conferiam ponto a ponto do que era falado. E é por isso que a gente precisa disso. Mas muitas das vezes, sem uma direção, a gente acaba querendo ter o conhecimento. E essa igreja é uma igreja bíblica, né? E nós fazemos isso para que você possa ter acesso, que você possa conhecer mais um pouco sobre o Evangelho. São coisas que são simples, mas são profundas, que são faladas na escola da vida. Então não deixe de fazer, não deixe de participar. Procure, dá tempo de você fazer a sua inscrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de você participar de um momento como esse, porque tudo isso faz parte, tudo isso são pequenas partículas da nossa vida cristã, né? E amanhã também, antes de dar continuidade nessa palavra, nós temos a nossa oração. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui às 20 horas, orando. Está sendo um tempo assim abençoado. O Senhor tem derramado muito sobre as nossas vidas. Ele tem falado muito aos nossos corações.
E talvez, não sei como é que está, eu sei que a segunda-feira é complicada, eu sei que a segunda-feira é o segundo dia da semana, é um dia que a gente está cansado, tá ali, né, foi para o trabalho, mas tira um tempo e vem. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque tem sido segundas poderosas, onde Deus tem falado aos nossos corações. E muito do que tem acontecido aqui, nosso pastor está viajando e a coisa está andando. Eu tenho certeza que isso é fruto também dessa oração, que nós estamos ali conectados. O Senhor tem nos dado graça, Ele tem nos fortalecido, Ele tem usado pessoas que outra hora vocês não viam aqui em cima e Ele está usando. E tudo isso é fruto de quê? Oração. E lógico, do eis-me aqui, né? Dizer assim, eis-me aqui, eu tô junto, eu quero somar, eu quero andar também, eu quero receber dessa mesma porção que está sendo derramada. Se você deseja, eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer derramar mais sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é 7 de setembro, né, de 2025 e hoje é conhecido como a independência, né? Hoje nós comemoramos a independência do Brasil, não é isso? Acho que vocês, com certeza, se lembraram disso, porque viram os desfiles aí. Eu acho engraçado que essa independência do Brasil, ela nos trouxe muitos benefícios, né? Políticos, nem tanto, né? Hoje nós não temos tanta liberdade assim, mas deixa de lado. Sociais, econômicos, porque o Brasil deixou de ser apenas uma colônia, né? Para se tornar um país, um império. E hoje nós estamos aqui num país que é livre. E essa liberdade ela foi conquistada lá em 1822, às margens do rio Ipiranga. Mas trazendo para o mundo espiritual, vamos pensar o seguinte: não há liberdade sem Deus. Não há liberdade. A única liberdade que nós podemos ter é através de Jesus. Então entenda o seguinte, irmãos: na cruz, o grito não foi independência ou morte, mas foi morte. Quando Jesus disse assim, está consumado, Ele declarou que o preço foi pago totalmente. Não foi independência. A independência é para o país, mas Jesus ecoou morte como um grito para que nós recebêssemos a vida através do sacrifício dele. No original grego quer dizer assim, tetelestai, que significa cumprido, finalizado, pago por completo. Irmãos, o sangue de Cristo nos torna livres. Livres. Quantos já viu as pessoas dizer, eu sou livre? Mas para nós que somos cristãos, para nós que reconhecemos isso, essa liberdade não é uma liberdade que nos permite fazer o que nós quisermos. Livres para nós não vivemos independentes, mas sermos dependentes de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Vivermos não independentes, mas dependentes dEle, ao contrário do que o mundo prega. O mundo prega uma liberdade, como você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas para aqueles que reconhecem a Jesus e entendem, nós entendemos que não é assim. Você foi feito para ser o que você veio a este mundo. Deus te fez único. Você tem um DNA, você tem um polegar aqui, cada um tem um diferente, nós não somos iguais. Eu não consigo ver a minha face, eu só vejo a sua. Nós contemplamos uns aos outros, nós somos diferentes. Somos ligados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo, mas nós somos diferentes. Então, essa liberdade é uma liberdade que nos faz totalmente dependentes do Senhor. E essa liberdade, ela foi conquistada na cruz, com preço de sangue. Foi pelo sangue derramado na cruz que nos trouxe essa liberdade para nós não vivermos mais algemados, acorrentados, para que nós não pudéssemos mais sentir o peso do pecado e que agora a gente pode sentir leve, reconhecer ao Senhor e ter acesso à vida eterna. E é por isso que nessa noite eu quero falar um pouco sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. No culto de Santa Ceia, hoje nós vamos relembrar, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Esse pão, ele representa o corpo de Jesus.
que foi entregue ali, que recebeu chibatadas, que foi massacrado, humilhado. E o cálice, o suco de uva, representa o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, como a pastora Alessandra falou. Deus é um Deus de alianças. Ele fez aliança com nós no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O sangue de Jesus é o selo dessa aliança. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer aqui uns 3 pontos, aquilo que o Senhor falou comigo. Mas antes disso, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça nessa noite. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, nessa noite nós chegamos aqui nesse culto de Santa Ceia, Pai. E nós queremos, Senhor, nessa noite, Pai, ser tocados pelo Teu sangue, Senhor. Aplica o Teu sangue sobre as nossas vidas. Aplica o Teu sangue sobre a nossa cabeça, Pai. Sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Aonde tiver enfermidade, aonde tiver dor, aonde tiver falta de perdão, que o Senhor possa aplicar o Teu sangue, Pai. O Teu sangue é suficiente, Ele foi derramado na cruz, Pai, por mim e por todos os meus irmãos, por toda a humanidade, Senhor. E que nós possamos nessa noite entender, Pai, o poder que há no Teu sangue, Senhor. É o que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de explicar um pouco sobre o sentido de sangue, irmãos, eu tenho essa Bíblia aqui. Eu tenho até outras Bíblias, mas eu gosto dessa Bíbliazinha aqui, que essa Bíbliazinha aqui, ela é da Nazareno, né? E se você quiser conhecer um pouco sobre mais a história da Nazareno, não sei se você vai conseguir comprar essa Bíblia, que eu nem sei se ela vende mais. Eu acho que não tem. Mas eu gosto muito dela, porque ela tem a missão, os valores da Igreja do Nazareno, e ela também tem os artigos de fé. E sobre o que nós vamos falar, está aqui nos artigos de fé da Igreja do Nazareno. É o 6º artigo de fé. Para os pastores aí, para os seminaristas, eles sabem de qual. Eu não vou perguntar para eles não, não vou perguntar não, porque você tem a Bíblia, você vai saber. Eu não vou perguntar, porque eu não sou desse tipo de que gosta de deixar as pessoas constrangidas com pergunta não. Então eu vou falar. O 6º artigo de fé é a expiação. E eu vou ler para nós aqui. Ele diz assim, cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano, e que esta expiação é a única base de salvação, e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. A expiação é benignamente eficaz para a salvação dos irresponsáveis e para as crianças na inocência, mas somente é eficaz para a salvação daqueles que chegam à idade da responsabilidade, quando se arrependem e creem. Resumidamente, o sangue de Jesus é suficiente para nos trazer ao arrependimento. Isso é para aqueles que têm o entendimento e também para a criança. Se não fosse o sangue de Cristo, até mesmo as crianças, se elas morressem, elas iriam para o inferno sem ter esse sangue derramado. Então esse sangue, ele cobre a criança que não tem ainda o entendimento, ela não tem como fazer esse poder de escolha, e o sangue de Jesus cobre ela. Mas para mim e para você, que temos o entendimento, que sabemos o que é certo e errado, vai caber de nós a decisão de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que esse sangue possa cobrir nós. Então a Igreja de Nazareno, ela tem isso, a expiação, como um artigo de fé. Mas vamos falar um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre o que o sangue representa. O sangue, ele está em toda a Bíblia. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, se você for pesquisar aí, você vai ver. No Antigo Testamento, nós víamos o sangue sendo representado por animais. Os sacerdotes apresentavam animais como expiação para o pecado das pessoas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no lugar mais santo, e ele apresentava os animais como sacrifício pelos pecados do povo. Esse sangue era derramado e o Senhor perdoava, e todos tinham acesso. Aqueles que tinham condição entregavam um boi, os que não tinham entregavam um cabrito, uma cabra, aqueles que não tinham entregavam um pombo, uma rolinha, mas todos tinham oportunidade de participar do sacrifício. Todos tinham essa oportunidade, porque era pelo derramamento de sangue que existia o perdão, que Deus derramava o perdão. Nós vemos também
quando o povo de Deus era prisioneiro, estava escravo no Egito, quando Deus vem libertar o seu povo, Ele usa Moisés e Arão, seu irmão, e a Bíblia vai dizer que quando Deus quer libertar o seu povo, eles chegam até Faraó, e o próprio Deus endurece o coração do Faraó, para que o povo pudesse entender que era Deus que estava fazendo aquilo. E nós sabemos disso, que Ele mandou as 10 pragas, e a última praga foi o anjo da morte, que passava sobre a terra, e que todo primogênito do Egito iria morrer, já para não ter como continuar, que era o primogênito que continuava o legado do seu pai. E nós vemos que o Senhor dá todas as coordenadas para o povo, manda eles prepararem a ceia, né, a Páscoa, eles fazerem o pão da pressa ali sem fermento, e tinha um segredo, que era para eles pegarem o sangue e passar nos umbrais da porta, e aquele sangue ali era como se fosse uma proteção, quando o anjo da morte passasse por ali, onde tivesse aquele selo, aquela marca, ele não iria entrar. E nós vemos aqui que o sangue de Jesus é o selo, é uma identidade. Como você tem sua identidade aí, tem o seu nome, você foi registrado, a partir do momento que você reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, você foi coberto por esse sangue, você foi selado com esse sangue você foi comprado por Ele, e foi um preço muito caro, e muitas das vezes nós vamos vivendo e acabamos não dando atenção para essa palavra, parece até ser simples, não, mas eu já ouvi falar nisso, mas muitas das vezes nós negligenciamos o poder que há no sangue, o sacrifício que foi feito. Irmãos, é interessante quando a gente entende isso, é tão profundo, quando nós entendemos que tudo apontava para Jesus, todos esses sacrifícios que nós vemos lá em Gênesis, já apontava para Jesus, desde o princípio, tudo apontava para Jesus. O Antigo Testamento tem uma prefiguração. O que significa isso? É como se fosse uma preparação, é como se estivesse dizendo assim, estou mostrando isso daqui, para que vocês entendam que vai acontecer algo muito maior, e que depois que acontecer isso, vai ser suficiente, vocês não vão precisar mais fazer nada, porque já foi feito, vocês só vão ter que reconhecer e andar em obediência. Isso não faz ser mais fácil não, muito pelo contrário, é muito mais difícil que no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento, você pecava, sei lá, pagava um animal lá, o sacerdote apresentava, eu estava perdoado. Agora não, às vezes a gente se esconde os pecados, a gente guarda eles para nós, a gente esconde dos nossos irmãos, dos nossos amigos, a gente veste uma máscara, e fica como se tivesse tudo beleza, mas o Senhor vê, e na nova aliança, nós precisamos se achegar a Ele, em arrependimento, e em verdade, e com sinceridade, então o sangue de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu já vou ler aqui, não vou ficar só em palavras não, vamos ler a Bíblia também, o sangue de Jesus, ele tem o seu valor, ele tem valor, nós vamos ver o valor do sangue de Jesus. Onde é que está isso? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 18 ao 21, que vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então nós vemos aqui que nesse texto ele está falando que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus já estava lá com o Pai. Antes da fundação do mundo já estava tudo preparado. Deus nunca perdeu o controle, irmão. Deus nunca perdeu o controle. Eu, na minha caminhada cristã, no começo da minha caminhada cristã, eu ficava encucado. Eu falava, mas como é que pode? Como é que Deus fez isso? Então Deus foi enganado por Adão, e depois ele teve que bolar um plano. Não, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo, desde o princípio. Jesus já estava lá com ele. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o valor do sangue de Jesus é um valor que não tem preço, irmão. Não tem preço. Aqui o Pedro, no verso 18, ele vai dizer que não foi por prata ou ouro. Ele usa 2 elementos aqui, preciosos, de muito valor.
Não foi por prata, nem foi por ouro que você foi comprado. Foi com preço de sangue. O dinheiro pode comprar bens, pode comprar casa, pode comprar carro, pode comprar qualquer coisa, mas não compra a salvação. Não compra. Isso que é interessante do Evangelho, porque não adianta, é para todos. Jesus morreu por todos, pelo pobre, pelo rico, pelo amarelo, pelo vermelho, pelo preto, pelo azul, pelo vascaíno, pelo flamenguista, por todos, entendeu? Por todos. Mas foi caro, irmão, foi caro, o preço foi caro. Imagina, seria impossível para nós pagarmos essa conta, essa dívida, nós não conseguiríamos. Somente por Jesus, Deus falou, eu vou ter que mandar meu filho lá, porque não tem como, eles não vão conseguir. E é que nem a pastora Alessandra falou, Deus fez isso porque Ele é justo. Porque quando Ele plantou o homem lá, Ele disse para o homem, Ele falou, vocês vão reinar sobre tudo, mas não come dessa árvore aqui não, o que o homem fez? Obedeceu. E Deus sendo justo, Ele falou, agora não tem como, vocês me desobedeceram, então vocês vão ter que morrer agora. A morte vai ser uma consequência desse seu pecado. E a única forma agora é através de Jesus. Então esse preço não tem como a gente mensurar. Não tem como. Em Atos 20, 28, ele vai dizer que a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Foi um preço de sangue, preço caro. Né? Jesus foi moído, não tem como nem a gente imaginar. Acho que tem aquele filme Paixão de Cristo, que muitos dizem que é o que chega mais próximo ali do que foi a crucificação. E foi um filme que foi tão retalhado. Jesus sofreu ali naquele filme, sofreu mesmo. E chega próximo, mas não tem nem como mensurar, porque foi algo muito pesado, que é impossível para nós imaginarmos isso. Então é para mostrar o valor que você tem, o valor que eu tenho para Deus. Que valor é esse? Que Deus é esse? Que mesmo nós sendo desobedientes, Ele nos amou tanto a ponto de entregar um filho. Nós jamais somos capazes disso. Às vezes um irmão faz uma coisa que nos chateia, a gente já não quer mais nem saber, né? E Deus não. Quantas vezes nós desagradamos a Ele? Quantas vezes nós viramos as costas para Ele, fazendo o que Ele mais abomina, que é o pecado? E mesmo assim, Ele continua nos dando graça. Porque a palavra vai dizer que Deus é paciente, Ele é paciente. Ele é paciente. Tem até um pastor que eu acho engraçado aí, que ele é baiano, e ele fala que de uma irmã que uma vez falou assim, mas por que Jesus demora tanto? Aí ele falou assim, irmã, Jesus demorando tanto, você ainda é ruim do jeito que você é, imagina se ele já tivesse voltado, você ia ficar. É por isso que ele é bom, porque ele é paciente, né? Então assim, ele é paciente, irmão. Às vezes ele está esperando você tomar a decisão e você se reconciliar, e é por isso que ele ainda está segurando, gente. Segura aí, não vai agora não, meu filho, que eu quero salvar mais, eu quero derramar mais graça. Então se apegue nisso, irmão. Se apegue nisso, não aceite o inimigo dizer para você que você não vale nada, que você não é, não, que você é isso, você é aquilo, não. Quando o diabo vier com acusação, você fala, sai, arreda de mim, Satanás, eu fui comprado com o sangue de Cristo, você não tem poder sobre a minha vida não, você volta para o teu lugar, eu fui selado com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo também, ele é indispensável. Ele é indispensável. Sem sangue não há reconciliação com Deus. A religião não salva, as boas obras não salvam, vir para o culto todos os domingos não salva. Tudo isso nos ajuda, a igreja nos ajuda a estar mais próximo do Senhor. A religião, ela até nos afasta, porque nós queremos andar tão certinhos que se esquecemos de ter a comunhão com o Senhor. É o que Jesus mais batia, era na religiosidade. Nada disso salva. O que salva realmente é o sangue de Jesus. E esse sangue já foi derramado. É isso que nós temos que entender. Já foi derramado. A gente só precisa tomar posse dele. A gente só precisa tomar posse. Só que muitas das vezes a gente complica demais o evangelho. A gente acha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Doutrinas e doutrinas, usos e costumes, tudo isso é bom.
mas o principal é você entender isso, é você se apropriar disso e você saber, assim, não, Jesus pagou esse preço por mim, não foi à toa, eu não vou anular o sacrifício dele continuando no pecado, eu não vou anular o sacrifício dele andando numa vida torta, fazendo o que não agrada a ele, eu não vou anular o sacrifício dele tendo uma vida que eu já sei que está errado, mas eu continuo nela porque eu quero. Se nós voltarmos lá para Adão, lá quando Adão e Eva pecou lá no jardim, Deus chega para eles e pergunta onde é que eles estão, e eles se esconderam de Deus, se esconderam, e aí Adão vai dizer, não, a gente se escondeu porque a gente estava nu, e Deus fala, quem fez vocês saberem que vocês estavam nus? Eles vão falar que foi a serpente que enganou eles. E o que é que Deus faz? Depois de Deus falar para eles ali as punições que eles teriam, Deus veste eles com roupas de animais, sacrifício, irmão, sacrifício. O animal foi sacrificado para que Deus tirasse a roupa, a pele daqueles animais e fizesse a roupa para Adão e Eva. Então nós vemos que é indispensável, desde Gênesis, é indispensável. Desde o Éden até a cruz, Deus está dizendo, sem sangue não há perdão. Sem sangue não há perdão. Não há perdão. O sangue não é apenas uma doutrina, mas é a base da nossa fé, irmão. É a base da fé cristã. É a base. É por isso que está aqui no artigo de fé, é por isso que eu falo para você que você está numa igreja, conheça a missão, a visão da tua igreja, conheça o que a tua igreja prega, conheça o que a tua igreja acredita. Isso está aqui, a expiação. Nós acreditamos que o sangue de Jesus é suficiente. Mas isso não quer dizer que é fácil, que é, não, Jesus já pagou, então está tudo beleza, tranquilo, posso ficar de boa. Não. Exige de nós renúncia e tudo mais que nós já sabemos. Esse poder também, o sangue de Jesus, a virtude no sangue de Jesus. Lá em 1 João, versículo 7, vai dizer assim, ó, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. João 8,34 também vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmão, escravo é aquele que continua sabendo que está pecando e continua no pecado. Quando você faz, tendo a consciência de que o que você está fazendo é errado, você se tornou escravo do pecado. Você se torna escravo do pecado. O pecado para nós que reconhecemos a Jesus como Senhor Salvador e fomos purificados com o sangue dele, recebemos o selo e a presença do Espírito Santo, ele tem que ser apenas algo inconsciente. Não estou dizendo que a gente não peca, todos nós somos pecadores. Mas o pecado não pode ser mais algo rotineiro, em que eu sei o que eu estou fazendo e eu permaneço fazendo. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos escravizados pelo pecado. Mas a boa notícia é que o sangue de Jesus tem poder para nos livrar dessas amarras do pecado. Tem poder para nos libertar dessas algemas que nos prendem. Então, de repente, nessa noite, você tem algo que está te segurando, que você sabe, cara, isso me segura, isso me trava. Nessa noite você pode declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida e reconhecer a Ele, se reconciliar com Ele, de verdade, e dizer assim, Jesus, eu quero, aplica esse sangue sobre a minha vida, entra no meu coração, lava tudo, tira todas as impurezas, tudo aquilo que tem me travado de te buscar. O sangue de Jesus tem poder, irmão, para isso. Ele quebra as correntes, Ele nos dá a vitória, Ele nos livra de todo mal. Então clame pelo sangue de Jesus. Quando você se sentir tentado, clame pelo sangue de Jesus. Deus sabe que nós não somos fortes, que nós precisamos dele, Ele sabe. O nosso DNA, aqui dentro de nós, corre o sangue de Adão, irmão. Todos nós temos a inclinação, até uma criança quando ela nasce, ela já está inclinada ao pecado. Você pode ver que uma criança, ela sempre quer calçar a sandália, às vezes ao contrário,
É sempre mais fácil fazer o que é errado, porque já está dentro de nós. Isso já está dentro de nós. Então, nós não conseguimos sozinho. É impossível. É impossível. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso de Deus. Eu consigo. Não consegue. Por mais perfeito que ela possa ser, se ela não tiver um encontro com Jesus, se ela não tiver uma transformação, vai ter alguma área da vida dela que vai estar necessitada do Senhor. Vai ter alguma área que ela não vai conseguir. Imagine que nós que estamos aqui domingo a domingo, que vivemos, ainda temos os nossos dilemas, ainda temos as nossas tentações, somos tentados. Quem dirá quem não está andando com o Senhor? Então é impossível para o homem sozinho conseguir. E é por isso que Deus enviou Jesus. É por isso, irmão. Ele é suficiente para nós. O sangue dele é suficiente para nós. Esse sangue, ele nos livra também da punição. Você não precisa ficar se sentindo acusado. Ele nos livra dessa punição. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, como eu disse lá no começo. Foi a punição quando o homem pecou. Era para nós vivermos tranquilos, sem peso, sem preocupações, ter uma vida perfeita como Deus queria que fosse. Mas infelizmente o pecado veio. E aí, quando o pecado veio, já não podemos mais ter essa vida. É por isso que nós temos as aflições. É por isso que nós, infelizmente, passamos pela dor da perda, da morte física. Eu já perdi minha mãe, sei quanto que é dolorido. A irmã Norma, essa semana nós estivemos lá, ela perdeu o pai dela, e eu sei quanto que é dolorido, porque eu já passei por essa dor. Infelizmente é uma dor que nós vamos ter que passar em vida. Mas a boa notícia é que se nós estivermos em Jesus, se nós estivermos selados nesse sangue, nós teremos a vida eterna. E poderemos de repente encontrar, não sei se teremos a consciência, porque a Bíblia não revela tudo, a gente não sabe de tudo. Mas nós iremos morar no céu, iremos morar na eternidade com o Senhor, se permanecermos firmes nele, se permanecermos arraigados nele. No Éden, o pecado trouxe a expulsão, dor e morte. Deus não podia ignorar. Mais uma vez eu volto aqui. E é bom quando a gente vai ministrar que Deus já dá uma preparação aqui. A pastora Alessandra falou isso, que Deus é justo, e realmente Ele é. Ele é justo, irmãos. Deus poderia muito bem passar um pano, porque Ele que fez tudo. Ele poderia muito bem passar um pano. Não, vou passar um paninho aqui, meus filhos pecaram, vamos voltar do zero, não vai mais, não come mais essa maçãzinha, continue aqui, está tudo certo. Mas Ele é justo. Ele mesmo não volta atrás da palavra dele. Então, como Ele disse, que se vocês pecarem, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão morrer. E quando eles pecaram, não teve retorno. Deus sendo justo, Ele continua sendo justo até hoje. E na justiça dele, Ele derramou, Ele entregou Jesus, para que agora a gente possa tomar a decisão, e dizer assim, não, agora é a minha vez de tomar essa decisão. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aplico o sangue dele sobre a minha vida, e eu quero em obediência andar nos caminhos do Senhor. A decisão está nas nossas mãos agora. Cristo já morreu. Ele morreu por todos nós. Ele recebeu uma punição que era nossa, que era para cair sobre a nossa cabeça. Lá em Isaías 53, ele vai dizer, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi moído, humilhado naquela cruz. Foi justamente por isso. Foi justamente por isso, para nos livrar dessa punição. Mas como Deus é justo, irmãos, Deus é justo. Um dia Jesus, ele vai passar de advogado para juiz. Hoje ele é advogado. Hoje ele está lá, ao lado de Deus, falando assim, não, eu sei quanto é difícil, Pai, eu sei quanto é difícil. Eu passei por lá, eu sei que ele foi tentado, eu sei disso e daquilo, mas vai chegar um dia que ele vai ser juiz, e ele vai chegar para mim, para você, e vai falar, irmão, mostre as suas mãos, o que você fez com aquilo que eu te dei, aquilo que eu coloquei nas suas mãos.
Um dia ele será juiz. Porque Deus, ele é justo. E é por isso que eu não me contento. Eu não sei até quando Deus vai permitir que eu pregue, mas eu não consigo falar outra coisa a não ser isso. Porque muitas das vezes a gente romantiza demais o evangelho. E não é peso, irmãos. É a verdade. É a verdade. A gente precisa entender isso. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem uma vida abundante para nós. Tem sim. Se nós andarmos em obediência, se nós fizermos o que é certo diante do Senhor, se nós somos fiéis, Ele nos abençoa, Ele multiplica, Ele nos guarda de todo mal, Ele nos livra de todo mal. Mas nós não podemos nos contentar com isso, nós precisamos olhar mais para a eternidade. E durante esse tempo, Deus tem me incomodado tanto com isso, e tudo que eu tenho falado tem apontado para isso, porque é a mais pura verdade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão dispersas. As pessoas estão dispersas, e o que o Senhor tem falado nesse tempo é que a gente volte para Ele, para que a gente olhe para Ele, para que a gente olhe para a cruz. Ela é suficiente. Cadê as mensagens da cruz, do sangue, falando que Jesus salva? Muitos julgam como sendo simples, e aí querem dificultar o Evangelho com palavras eloquentes. Mas a grande verdade é essa, irmão. A grande verdade é essa. Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando e Ele quer nos preparar. E o sangue de Jesus, Ele tem todas as armas, todos os elementos que nós precisamos, para que a gente possa trilhar nessa caminhada, para que a gente possa trilhar. Ele também tem poder para nos limpar da sujeira interior. O pecado não apenas condena, ele suja a nossa consciência, ele nos suja por dentro. Quantas pessoas vivem hoje amarguradas, vivem ansiosas, depressivas, e muitas das vezes são raízes que nós carregamos lá da nossa infância, coisas que a gente não trata. E o sangue de Jesus, ele tem poder para limpar, para entrar até o mais profundo do nosso íntimo e limpar a nossa consciência, limpar a nossa sujeira interior. Porque, como eu disse, muitas das vezes, exteriormente, nós até estamos bem, nós queremos nos apresentar bem, nós queremos vestir uma boa roupa, mas como nós estamos por dentro? Como estamos por dentro? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Como é que está? E o Senhor tem respostas para tudo. A Bíblia é suficiente, ela tem respostas para tudo. Nós podemos acessar a isso através do sangue, aplicando o sangue de Jesus em nossas vidas. E eu repito mais uma vez, aplique o sangue de Jesus, irmãos. Aplique o sangue de Jesus na sua vida. Fala: Jesus, aplica o teu sangue no meu interior. Eu estou confuso. Deus quer de nós sinceridade. Às vezes eu estou confuso, às vezes eu fico: Senhor, me dá respostas, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de uma direção nessa área, vem. E Ele vai mostrando, Ele vai dando a direção. Nem sempre é da forma que a gente quer, ou que a gente espera. É no tempo dEle. Mas Ele tem poder. Ele tem poder para tirar todas as manchas, ainda que você esteja que nem esse pano aqui, ó, todo sujo. Ele tem poder para te deixar limpinho. Uma vez eu vi uma história de um jovem que ele ganhou uma blusa branquinha e ele gostava muito dessa blusa. Uma blusa branca, bonita. E aí, de repente, essa blusa caiu um cafezinho ali, sujou, foi sujando com o tempo, com a poeira, e aquela blusa ficou manchada, e ele ficou triste, porque ele gostava tanto daquela blusa. Ele fazia de tudo, lavava, e a blusa continuava suja. O pessoal indicava coisas para ele, e ele fazia e não conseguia. Até que um dia alguém disse assim: olha, eu conheço um produto que, a partir do momento que você aplicar esse produto, tua blusa vai voltar do zero, vai ficar limpinha. E aí ele foi lá, aplicou esse produto, e a blusa ficou limpinha, e ele ficou feliz. Isso é apenas para mostrar que o sangue de Jesus é dessa mesma forma. Às vezes nós estamos sujos,
Às vezes você está sujo, você está até achando assim, não, para mim não tem jeito, eu estou sujo. Pode ser o mais terrível desse mundo, pode ser o homem que cometeu o homicídio, pode ser o presidiário pior que tem nesse país. Se ele se arrepender, se ele reconhecer o Senhor e ele aplicar o sangue sobre a vida dele, ele é limpo. Tem até um corinho da harpa, quem é assembleiano sabe, que fala: alvo mais que a neve, né? Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Se você tiver acesso a esse sangue, você pode estar sujo, irmão, você pode estar do jeito que for, ele te limpa, ele te purifica. O sangue de Jesus tem poder. Então tome posse disso nessa noite, irmão. Tome posse disso nessa noite. Como diz aqui no versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica de todo o pecado. Mas o último ponto aqui que eu quero falar é que esse sangue também tem voz. E aí nós vamos aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Vai dizer assim, ó: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele cita Abel aqui, porque nós vemos que Abel, ele foi inocente, ele morreu. Seu irmão Caim matou ele. Por que Caim matou ele? Porque eles apresentaram a oferta ao Senhor. Abel apresentou um sacrifício, um animal, sangue. Caim apresentou algo ali da terra ali, Deus não aceitou. E nós vemos que Deus ainda fala com ele, quando Deus vai conversar com ele: por que você está bravo? Se você tivesse feito o que é certo, eu não teria recebido. Você fez o que é errado e você ainda está bravo comigo. E aí ele vai lá, naquela consciência, naquela desobediência de não entender o que o Senhor estava falando com ele, e mata o irmão dele. Inocente, sangue inocente, foi derramado um sangue inocente. E Deus fala: o sangue de Abel chegou a mim, clamou. O sangue de Abel clamava por vingança, irmãos. Mas o sangue de Jesus, ele clama por perdão. Por perdão. E perdão é a base também. Na cruz Jesus disse assim, ó, lá em Lucas 23, 34: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O perdão também é a essência do Evangelho. Quantas vezes nós nos chateamos com pessoas e nós não conseguimos liberar o perdão? Quantas vezes nós guardamos em nós mágoa, rancor? E o perdão é a base do Evangelho. É como eu disse, nós, com a nossa transgressão e desobediência, Deus nos perdoou. E por que nós não agimos da mesma forma uns para com os outros? Porque muitas das vezes a gente guarda isso, a gente não consegue liberar o perdão. E o sangue de Jesus, a voz do sangue de Jesus, ele tem poder para o perdão. Eu não sei se você hoje guarda alguma coisa, se você guarda mágoa, se guarda raiva, se você foi machucado, foi ferido por alguém, se alguém fez o que não era bom para você, ou até mesmo eu que esteja aqui nesse altar, já fiz algo que te desagradou. Você tem a oportunidade nessa noite de liberar o perdão. É noite de liberar perdão, é noite de você sondar o seu coração e se arrepender e perdoar também. Se alguém te feriu, perdoa. Se foi você que feriu alguém, peça perdão. Essa é a base do Evangelho. Deus nos perdoou dos nossos pecados, Ele não leva mais em consideração eles, porque Ele já foi pago. Agora é a nossa caminhada, é a gente, é a nossa vez. Muitas das vezes a gente se sente preso nesses pecados, e se sente trancado, e é nós mesmos às vezes que tampamos a presença do Senhor de chegar até nós, porque guardamos coisas no nosso coração e fechamos a porta do nosso coração.
Que nem o pastor Gil fala, o nosso coração tem uma maçaneta só por dentro, né? A gente tem que abrir. Só que muitas das vezes, essas coisas são essas feridas que nos impedem de abrir o nosso coração e deixar que Deus trabalhe na nossa vida. E aí nós vamos guardando. E quando a gente guarda isso, até os nossos ossos, eles se enfraquecem. Eu tenho um tio, irmão, que ele guardou tanto ressentimento dentro dele, que ele foi acometido por um câncer. E ele entendeu isso porque ele reconheceu Jesus, ele aceitou Jesus, e um dia eu conversando com ele, ele falou sobre isso. Ele guardou tanta raiva, tanta mágoa que ele tinha do pai dele, que isso trouxe sobre ele uma doença. Mas o sangue de Jesus trouxe a cura para ele, ele foi liberto do câncer. E hoje eu vejo ele indo para a igreja, está na caminhada, está seguindo. Isso é porque ele aceitou, ele viu que ele não precisava mais guardar aquela mágoa do pai dele, ele podia liberar o perdão, não tinha como voltar mais atrás, o que o pai tinha feito, já tinha feito, mas ele liberou. E a partir do momento que ele liberou, ele começou a ter uma nova vida. Então é isso que nós precisamos fazer, porque Deus nos perdoou, Ele nos perdoou. Então se alguma vez você se sentir acusado, alguém apontar você, lembre-se disso, o sangue de Jesus te cobre, Ele te cobre, Ele te cobre. O sangue de Jesus também é a voz da paz, a voz do sangue de Jesus também é a voz da paz. Colossenses 1:20 vai dizer que, havendo feito a paz pelo sangue de cruz, nós fomos reconciliados, houve paz. Todos nós temos problemas, Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições. Não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, por intermédio de Jesus, não há problema, não há situação que pode nos prender, não há nenhum decreto, nem que seja de um médico, qualquer coisa, nada pode nos prender, nada, nada. Se nós estivermos nele, se nós estivermos enxertados nele, se nós estivermos enraizados nele, não há nada que possa nos prender. Nós somos livres em Deus, como eu disse, para adorar Ele, para celebrar o nome dEle. E muitas das vezes, os problemas, eles virão na nossa vida, é para nos fazer melhores. Deus, Ele permite que coisas aconteçam, é para nos testar, é para que a gente possa criar uma casca, para que a gente possa acessar outros níveis. Porque a gente não pode se contentar em ficar sempre no mesmo raso, a gente precisa avançar. E Deus quer que a gente avance, Deus quer que nós possamos ir além, quer que a gente possa abrir a nossa boca e proclamar Ele com ousadia. Mas para isso, nós precisamos aplicar isso. E o último ponto, a voz do sangue de Jesus é a voz do poder, do poder. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Declare isso nessa noite, há poder no sangue de Jesus. Apocalipse 12:11 vai dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A igreja venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo bom testemunho. Pelo sangue do Cordeiro e pelo bom testemunho. O sangue é a nossa arma espiritual, irmão. Nós não vencemos o inimigo com mandingas, com gritos, com nada. Nós vencemos é pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos mais de sacrifício, nós precisamos matar animais, nós não precisamos que um sacerdote entre lá e faça por nós. Jesus é o sumo sacerdote, Ele já fez tudo. Você só precisa acessar esse lugar. Você só precisa acessar esse lugar. Há vitória no sangue de Jesus. Há vitória no sangue de Jesus, irmão. O sangue de Jesus, ele tem poder para atuar em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, sentimental, nas nossas finanças, no nosso ministério, em todas as áreas, em todas as áreas. Em todas as áreas, irmãos. Eu quero concluir essa palavra dizendo que o sangue de Jesus, ele tem valor, ele tem virtude e ele tem voz. E ele fala até hoje perdão, paz e poder.
Existem mais ferramentas no sangue de Jesus, e isso pode ser para uma outra ministração. Nós vemos que cada derramamento do sangue de Jesus tem um porquê. Existe um símbolo em cada coisa. Jesus chorou sangue lá no Getsêmani. Jesus foi chicoteado. Os pregos nas mãos, nos pés, cada um deles tem um significado. E a gente pode, numa outra oportunidade, falar mais sobre isso. Mas o que eu quero que você saia daqui é com essa certeza de que o sangue de Jesus é suficiente. A cruz é suficiente para mim e para você. Nós não precisamos de outro mediador, nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Ele é suficiente para nós. Então declare isso na sua vida, coloque isso na sua vida, coloque isso dentro de você, entenda isso, não deixe que isso saia de dentro de você, não deixe que isso saia de dentro de você. Aplique esse sangue, aplique esse sangue. Hoje nós vamos ceiar, irmãos, e a ceia simboliza isso. Jesus disse: até a vinda dele nós vamos fazer isso, até a sua vinda nós vamos fazer isso. E é interessante que o apóstolo Paulo vai falar para que cada um de nós examinemos a nós mesmos. E há algo interessante nesse texto também, que aí eu quero dar algum conselho aqui para vocês, de algo que eu entendo nesse texto, que muitas das vezes eu fico preocupado, a gente acaba vendo algumas pessoas que não querem ceiar, e eu fico preocupado, será que essa pessoa entendeu? Quando Paulo diz assim, para nós examinarmos uns a nós mesmos, ele não está querendo dizer para que você entenda se você é digno. Nenhum de nós seria digno, irmão. Nenhum de nós seríamos dignos. Ele quer saber se você está fazendo isso de forma digna. E como é de forma digna, lá na igreja de Coríntios, eles estavam fazendo de qualquer jeito, eles estavam fazendo de qualquer forma. E é por isso que Paulo adverte, é para que nós possamos ter essa consciência e ver se nós estamos fazendo de forma digna. E como é que é fazer de forma digna? É você entender o que é a Santa Ceia, que é você entender que Jesus morreu, pagou um preço, e que você reconhece Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, e que a partir desse momento você vai participar do corpo e do sangue de Jesus, publicamente, fazendo parte desse sofrimento com Ele. E dignamente é você entender, se você de repente cometeu um pecado, e você entende que esse pecado não vai permitir que você tome a ceia, você pede perdão nessa noite para Ele, fala: Senhor, me perdoa, se você precisa liberar um perdão, libera, mas não se sinta condenado, porque muitas das vezes muitos não tomam porque se sentem condenados, e fica tipo assim: não, eu ainda não estou bom, eu não sou digno. Nenhum de nós seria digno, irmão, de tomar a Santa Ceia, se fosse assim pensar. O que nos faz digno é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, é esse sangue que foi derramado. Amém? Então tome posse disso nessa noite. Eu queria que você colocasse de pé, vamos colocar uma canção, e eu quero orar nessa noite pela sua vida, e que você possa nessa noite aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo. Se há alguém enfermo na sua família, aplique o sangue de Jesus sobre ela, sobre ele. Declare nessa noite, entre na presença do Senhor nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Pai, o Teu sangue é suficiente para nos limpar do pecado, Senhor. Através do Teu sangue, Senhor, nós somos remidos e somos lavados, Pai. Senhor, nessa noite nós queremos declarar o Teu sangue. Aplica o Teu sangue sobre as nossas vidas, Pai. Aplica o Teu sangue sobre as nossas cabeças, Pai. Senhor, se há alguém enfermo nesse lugar, Senhor, eu quero declarar na autoridade do Teu nome que o Teu sangue cobrirá essa pessoa nessa noite, Pai. O Teu sangue há poder para libertar também do pecado, Senhor. Muitas das vezes nós nos sentimos indignos, Pai. Muitas das vezes nós nos sentimos aprisionados pelas correntes do pecado, Senhor. Mas que nessa noite essas correntes possam cair na autoridade do nome de Jesus, Pai. Porque há poder no Teu sangue, Jesus. Nós aplicamos o Teu sangue sobre essa igreja, Pai. Sobre os umbrais das portas dessa igreja, Senhor. A igreja é Tua, Senhor. A igreja é Tua, Pai. Nós juntos formamos a igreja, a reunião dos santos. Esse lugar é Teu, Pai. Oh, Senhor, ainda que estejamos sujos, Pai, nos lava nessa noite, Pai.
Eu te peço nessa noite, Senhor, que eu diminua cada vez e que o Senhor cresça na minha vida, Senhor. Aplica o teu sangue sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus negócios, sobre tudo, Pai, sobre o meu ministério. Oh, Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, leva-nos além, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos ser guiados pela tua presença, Senhor. O Senhor é suficiente para nós, Pai. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, Senhor. Nos lava, Senhor, nessa noite. Nos lava, Senhor, nessa noite, Pai. Nos lava, Senhor, nessa noite, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Que possamos nessa noite nos achegar a Ti, Senhor. O Senhor é suficiente, Pai. Glória a Deus, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. Amém. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, Deus. Palavra de revelação, Senhor Deus, através do teu sangue, Pai. Gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça e você declarasse nessa noite: pelo sangue de Jesus, não tenho mais pecado. Meus pecados foram perdoados. Pelo poder que há no sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Pelo poder que há no sangue de Jesus, se eu ando em comunhão com Jesus e com meus irmãos, eu sou purificado. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Pelo sangue de Jesus, eu sou purificado. Pelo sangue de Jesus, eu sou santificado. Amém. Pode se assentar. Que palavra poderosa. Quantos receberam a palavra aí? Amém. E que palavra abençoada que o Johnny trouxe. A revelação do sangue. O poder que há no sangue de Jesus. Nós como cristãos, às vezes, usamos o chavão, né? Quando acontece alguma coisa ruim, sangue de Jesus tem poder. Quantos já ouviram essas palavras? E quantos, por alguma vez, não já usou essa palavra? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Já. Isso é alguns chavões que a gente tem. E às vezes falamos isso sem entender o poder do sangue. Às vezes falamos isso sem entender. Usamos até o sangue de Jesus em vão. Usamos até o nome de Jesus em vão. Mas como você realmente conhece o poder que há no sangue de Jesus, a sua vida é transformada. Se você está com dificuldade na sua área financeira, nas suas finanças, e ela está bagunçada, e você clama pelo sangue de Jesus, e aplica o sangue de Jesus sobre a tua vida financeira, ela é transformada. Pastor, quando que o sangue de Jesus foi derramado e que eu possa aplicar esse sangue em minha vida? A palavra fala que quando Jesus colocaram a coroa de espinho sobre a têmpora de Jesus, sobre a sua cabeça, o sangue que escorreu do seu rosto através da coroa de espinho, aquele sangue, ele, ao derramar, ao tocar no chão, esse sangue cancela toda e qualquer dívida, ou seja, porque foi por alto, foi pelo poder do sangue de Jesus. E quando Jesus levou as 39 chibatadas, quando eu devo aplicar esse sangue sobre a minha vida? Quando se encontra enfermo ou quando tem alguma enfermidade. Os estudos falam que
as 39 chibatadas que Jesus levou, são 39 doenças que existem no mundo. E dessas doenças, algumas têm as suas ramificações. Mas à medida que nós aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, o sangue que foi derramado, que foi vertido das costas de Jesus, nós somos curados, nós somos restaurados. Amém? E hoje eu estou aqui para poder ministrar sobre a Santa Ceia. E poderosa, né? Quando Johnny, o irmão seminarista Johnny, ele veio trazer uma palavra, ele falou que a nossa igreja é uma igreja ao qual ela tem as suas doutrinas, ela tem os seus artigos, e os seus artigos de fé são 16 artigos, e um desses artigos de fé, ele trouxe o 6º, falando da expiação, que fala justamente sobre o sangue de Jesus, sobre o poder que há no sangue. E eu também vou falar também sobre mais um artigo de fé da nossa igreja, e esse artigo de fé é a Santa Ceia, que é o nosso 13º artigo de fé, que fala assim: cremos na ceia como memorial de comunhão, instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. É essencialmente um sacramento do Novo Testamento, declarativo da morte sacrificial de Jesus, e de que os crentes, pelo merecimento desta, têm vida e salvação, e promessa de todas as bênçãos espirituais em Cristo, e é distintivamente para aqueles que estão preparadas para uma reverente apreciação do seu significado, e por meio dela anuncia publicamente a morte do Senhor, até que Ele venha de novo. Sendo esta festa de comunhão, somente aquele que tem fé em Cristo e o amor pelos irmãos deve ser convidado a participar da Santa Ceia. Essa é o nosso 13º artigo, e se nós formos onde está escrito, a gente tem como base, quando Paulo escreve, lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, o próprio Paulo fala assim: porque eu escrevi do Senhor, e que também eu lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Gostaria de orar nessa noite pela mesa e pela Santa Ceia do Senhor. Pai, nessa noite, Pai, apresento diante de Ti, Senhor Deus, a Santa Ceia, Pai, essa mesa, para esse tempo, Deus, de comunhão, Pai. Senhor Deus, eu apresento essa mesa, Senhor Deus, para esse tempo, para esse momento e para que seja designada, Pai, para que venha fazer, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, a Santa Ceia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Senhor Deus, esses utensílios, Pai, eu consagro esse suco e esse pão agora, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé? Gostaria que os pastores pudessem nos auxiliar, pegando a Santa Ceia para servir aos irmãos, amém? E sabemos que a Santa Ceia é um memorial, é você lembrando que um dia Jesus virá para te buscar. Todas as vezes que nós ceamos, nós estamos declarando publicamente que um dia o Senhor virá para nos buscar. Estamos declarando que temos comunhão com o Senhor. Pastor, quem deve participar da Santa Ceia do Senhor? Assim como o Johnny falou, aquele que antes de cearmos, o próprio apóstolo Paulo pede para que as pessoas pudessem examinar a si mesmo. Você deve se examinar como está a sua comunhão, como está a sua vida com Jesus. E que se há algum motivo ou algo que te impeça de cear neste momento, que você possa, aonde você estiver,
orar e clamar pelo perdão. Pedir perdão a Deus. Pastor, mas se eu não cear, você estará mostrando que você não está tendo comunhão com o Senhor. Então, mas que se você tem algo na tua mente que está te impedindo de cear, ore ao Senhor, apresente isso ao Senhor nessa noite. Dobre a tua cabeça, se arrependa, mas não deixe de cear. Porque essa ceia aqui não é do pastor, essa ceia aqui não é do irmão, essa ceia é do Senhor. É você mostrando para o Senhor: Pai, eu tenho comunhão com o Senhor, eu quero andar cada dia contigo, perdoa meus erros, perdoa as minhas falhas. Se fosse para nós dizer quem não poderia cear neste momento, assim como o Johnny falou, nenhum de nós somos dignos, todos nós somos pecadores. A única diferença é que nós reconhecemos diante do Senhor todos os dias que Ele é suficiente em nossa vida, que o sangue dele já derramado naquela cruz pelas nossas vidas, nos limpa, nos purifica e nos santifica para vivermos em comunhão com Ele. Gostaria que você pudesse vir à frente, pegar o seu cálice, para que pudéssemos dar continuidade à Santa Ceia. E assim a palavra do Senhor fala: e pegando Jesus o pão, deu graça, e todos participaram, tendo dado graça ao Senhor, todos puderam participar do pão. Gostaria que você pegasse o seu pão nessa noite, e que você pudesse orar e apresentar diante de Deus. Que à medida que você orasse, você pudesse comer o pão, e você comece em espírito continuar orando. Pai, graças nós te damos nessa noite, ó Deus. Apresentamos diante de ti, Senhor Deus, o pão, Senhor Deus, que representa o teu corpo, Pai. Que à medida, Senhor Deus, que nós comemos, ó Pai, desse pão, Senhor, nós pudéssemos, Pai, ter, Pai, a lembrança, Senhor Deus, de que um dia o Senhor virá para nos buscar, Senhor. De que um dia, Senhor, o Senhor virá, Pai, para poder trazer, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai, a reconstituição, Pai, de um novo corpo em Ti, Pai, para vivermos, ó Deus, eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode compartilhar do pão. Algum irmão pode levantar a sua voz em oração nessa noite, o mais alto? Amém. E semelhante modo, o Senhor Jesus apresentou o cálice e disse: esse é o meu cálice, fazei isso em memória de mim. Essa é a representação da nova aliança que eu faço com vocês. E todas as vezes que vocês estiver reunido em comunhão com os irmãos, que você possa lembrar que o sangue de Jesus, através desse suco de uva que está aqui representado, foi entregue por você e por mim. Que você nessa noite possa trocar o teu cálice com teu irmão, representando que você tem comunhão, somos um em Cristo. Que você possa declarar essa palavra: somos um em Cristo, até que Ele venha. Amém. Feito isso, gostaria que você pudesse compartilhar, tomar agora o seu cálice. Glória a Deus, aleluia. Pai, graças nós te damos nessa noite, ó Deus. Apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai.
Queremos, Senhor Deus, ser gratos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Senhor Deus, queremos declarar nessa noite que o teu sacrifício não foi em vão, Pai. Não, Senhor. O teu sacrifício, Senhor Deus, maravilhoso que foi entregue em favor de nós, Pai. Leva-nos, ó Deus, a ter, Senhor Deus, a cada dia, Pai, comunhão com o Senhor e com nossos irmãos, Pai. Que a tua igreja, Senhor Deus, possa crescer, Pai. Que passamos através das nossas vidas, Pai, dar testemunho, Senhor Deus, de uma vida de santidade, de uma vida de comunhão, de uma vida de intimidade com o Senhor, Pai. É que nós te pedimos nessa noite. Desde já te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor nessa noite? E assim a palavra do Senhor diz: que a bendita consolação do Espírito Santo e o favor de Deus, que a graça do Senhor Jesus possa estar com todos vocês e todos os dias nessa terra. E a igreja do Senhor que possa nessa noite declarar até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Glória.